Existe uma frase que Jesus disse há 2000 anos. Uma frase que a maioria das pessoas leu, mas nunca parou para sentir de verdade. Uma frase que não fala sobre guerras, não fala sobre terremotos, não fala sobre o anticristo. Ela fala sobre algo muito mais próximo de você do que qualquer catástrofe visível. Ela fala sobre o seu coração. E quando você entender o que Jesus realmente quis dizer, algo dentro de você vai mudar. Porque o sinal mais assustador do fim dos tempos não está no noticiário. Está acontecendo dentro das pessoas. Agora mesmo. Talvez dentro de você. A pergunta que mudou tudo era o fim da tarde em Jerusalém. O sol começava a se pôr sobre o Monte das Oliveiras. A cidade dourada brilhava ao longe, imponente, cheia de história, cheia de fé. Os discípulos estavam confusos. Jesus havia dito algo perturbador no templo. Havia falado que aquelas pedras enormes, aquele monumento de glória que era o orgulho de todo o povo judeu, seria completamente destruído. Que não ficaria pedra sobre pedra. E aquela afirmação não saía da cabeça deles. Então eles se aproximaram, 4 discípulos, Pedro, André, Tiago e João, e fizeram a pergunta que todo ser humano, em algum momento da vida, quer fazer. Quando será isso? E qual será o sinal? A resposta de Jesus está registrada em Mateus 24, é conhecida como o Sermão Profético do Monte das Oliveiras. É um dos textos mais densos, mais profundos e mais discutidos de toda a Bíblia. Jesus falou sobre guerras, sobre nações se levantando contra nações, sobre fomes e terremotos, sobre perseguição, sobre falsos profetas, sobre o Evangelho sendo pregado em todo o mundo. Mas no meio de tudo isso, ele disse uma coisa que normalmente passa despercebida. Uma coisa que, quando você entende, não consegue mais ignorar. Mateus 24, versículo 12, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Fim de citação. 8 palavras. 8 palavras que Jesus colocou como um dos sinais do fim. Não uma guerra nuclear. Não um meteoro. Não uma invasão sobrenatural. O esfriamento do amor. E a pergunta que precisa ecoar agora, nesse exato momento, é esta: você já sentiu seu amor esfriar? O que está acontecendo ao seu redor? Pense bem. Quando foi a última vez que você viu alguém parar tudo para ajudar um estranho, sem esperar nada em troca? Quando foi a última vez que uma comunidade inteira se uniu por uma causa sem interesse próprio? Quando foi a última vez que você amou alguém de forma incondicional, sem medo, sem reservas, sem calcular o que vai receber de volta? O mundo mudou. E não estou falando só de política ou tecnologia. Estou falando de algo mais profundo. As pessoas estão mais conectadas do que nunca. Bilhões de mensagens trocadas por dia. Vídeos, fotos, reações, comentários. Um mundo inteiro conectado por cabos invisíveis de fibra ótica. E ao mesmo tempo, nunca estivemos tão sós. Nunca estivemos tão frios. A solidão virou epidemia. Os relacionamentos estão quebrando em velocidade recorde. A desconfiança tomou o lugar da comunidade. O individualismo virou virtude. A indiferença virou autopreservação. E o mais assustador, as pessoas nem percebem mais que o amor está acabando. Porque quando o coração esfria devagar, você não sente a temperatura caindo. Você só percebe quando já está congelado. O que é esse amor que Jesus mencionou? Aqui precisa de uma parada. Porque a palavra amor, em português, carrega muita confusão. Usamos amor para falar do que sentimos por sorvete, por um time de futebol, por uma série, por uma pessoa, por Deus, tudo vira amor. Mas no texto original grego, onde Mateus escreveu, a palavra usada foi uma específica, agape. E agape é diferente de tudo. Não é o amor romântico, o eros. Não é o amor fraternal entre amigos, o filia. Não é o amor instintivo da família, o storge. Agape é o amor que escolhe, que decide, que age independente do sentimento do momento. É o amor que ama o inimigo, que perdoa o que não merece perdão, que serve sem esperar reconhecimento, que vai além do que é justo, do que é razoável, do que é conveniente. É o amor que Deus tem por você. E é exatamente esse amor que Jesus disse que vai esfriar. Não o amor romântico, não o afeto por família, não o sentimento passageiro de empatia. O amor que transforma, o amor que cuida, o amor que sacrifica. Esse amor está esfriando.
E quando esse amor acaba dentro das pessoas, o que sobra? O diagnóstico de Jesus. Voltemos ao texto. Jesus não disse apenas que o amor esfriaria. Ele disse o motivo: por se multiplicar a iniquidade. A palavra grega aqui é anomia. Ela não significa apenas pecado, no sentido geral. Ela significa a ausência de lei, a rejeição da lei de Deus, o estado onde cada um cria as próprias regras morais, onde o certo e o errado se tornam questão de opinião. Anomia é quando a humanidade decide, coletivamente, que não precisa mais prestar contas a nenhuma autoridade moral maior do que ela mesma. E o resultado é que o amor morre. Porque o amor verdadeiro tem raízes, tem fundamento, tem origem. Quando você arranca a raiz, a planta vai murchar. Pode demorar, pode parecer viva por um tempo, mas vai murchar. E Jesus estava dizendo isso há 2000 anos. Quando a iniquidade se multiplicar, quando a anomia tomar conta, o amor vai começar a esfriar. E quando o amor esfriar, o fim terá começado. Não um fim que começa lá fora, um fim que começa dentro. Os sintomas do esfriamento. Agora vamos falar de algo que vai ser desconfortável. Porque o esfriamento do amor não aparece de repente. Ele tem sintomas, e esses sintomas estão por toda parte. O primeiro sintoma é a normalização da indiferença. Há décadas, quando acontecia uma tragédia, as pessoas paravam, choravam, se solidarizavam de verdade. Hoje, as tragédias viram conteúdo. Viram pauta de 2 dias. Viram memes, depois somem. A dor do próximo se tornou entretenimento. E o mais assustador é que ninguém mais acha isso estranho. O segundo sintoma é a substituição do amor pelo desempenho. As pessoas hoje não amam. Elas performam amor, postam foto ajudando alguém, publicam textos sobre empatia, fazem declaração pública de afeto. Mas quando a câmera apaga, quando ninguém está olhando, quando não tem like nem reconhecimento, o amor some. Porque não era amor, era imagem. E Jesus sabia disso. Ele já havia alertado sobre as pessoas que fazem obras para serem vistas pelos homens. Mateus 6. A religiosidade de fachada. O amor que só existe quando tem público. O terceiro sintoma é a eliminação do sacrifício. O amor verdadeiro custa algo. Custa tempo, custa energia, custa conforto, custa orgulho. Mas o mundo atual vendeu a ideia de que você não precisa se sacrificar por ninguém. Que sua felicidade vem primeiro. Que você não deve nada a ninguém. Que se um relacionamento custa demais, é hora de desistir. E assim, geração após geração, as pessoas foram aprendendo que amor que dói não é amor. Mas a cruz contradiz isso. A cruz diz que o maior amor da história foi exatamente o que mais custou. O quarto sintoma é a morte da comunidade. Você conhece seus vizinhos? Seus vizinhos de 2 lados? 3 casas para baixo? Há 50 anos, a resposta seria óbvia. As comunidades tinham rostos, tinham histórias, tinham laços. Hoje, vivemos em condomínios onde as pessoas se cumprimentam com um aceno de cabeça no elevador, se isso. A comunidade morreu, e com ela, o amor que só sobrevive em comunidade. A história que Jesus contou tem um momento na vida de Jesus que ilumina tudo isso de uma forma diferente. Um mestre da lei se aproximou e perguntou: qual é o maior mandamento? Jesus respondeu com o que todo judeu sabia de cor: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente. E amar o próximo como a si mesmo. Mas o mestre da lei, querendo se justificar, fez a pergunta que mudou a conversa para sempre: e quem é o meu próximo? E Jesus contou uma história. Um homem foi de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões. Foi espancado. Ficou nu, à beira da morte, no meio da estrada. O primeiro a passar foi um sacerdote. Viu o homem, passou do outro lado. O segundo foi um levita. Chegou perto, olhou, passou do outro lado. O terceiro foi um samaritano. Agora, para entender o peso disso, você precisa saber que os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Era um ódio histórico, étnico, religioso. Um judeu não falava com samaritano. Um samaritano não ajudava um judeu. Isso era a norma. E esse samaritano viu o homem. Se moveu de compaixão. Desceu do jumento. Limpou as feridas. Usou seu próprio óleo e vinho. Colocou o homem no seu próprio animal. Levou até uma hospedaria. Pagou do próprio bolso. E ainda disse que voltaria para arcar com qualquer custo adicional.
Jesus terminou a história com uma pergunta simples: qual desses três te parece que foi o próximo do que caiu nas mãos dos salteadores? A resposta é óbvia: o samaritano. Mas a lição vai além do óbvio. O sacerdote e o levita não eram pessoas más. Eram pessoas religiosas, comprometidas com a lei, com os rituais, com a teologia. Mas quando encontraram alguém que precisava, o amor deles simplesmente não estava lá. O amor tinha esfriado. E Jesus estava dizendo: isso é mais perigoso do que você imagina. O que acontece quando o amor para de existir? Pense numa vela. Enquanto ela está acesa, ilumina o ambiente. Afasta o frio, mantém o escuro do lado de fora. Mas quando a vela apaga, o escuro não precisa entrar. Ele simplesmente está lá. O amor é assim nas pessoas, nas famílias, nas comunidades, nas nações. Enquanto o amor está presente, ele segura o que é destrutivo. Perdoa o que poderia romper. Cura o que poderia adoecer. Cria pontes onde o ódio criaria muros. Mas quando o amor sã, o que acontece? Olhe para a história da humanidade. Cada um dos maiores genocídios, das maiores atrocidades, começou da mesma forma. Com a desumanização do outro. Com a eliminação do amor pelo diferente. Com a anomia, a lei sendo substituída pelo interesse de quem tem mais poder. O esfriamento do amor não é apenas um problema espiritual. É a condição necessária para qualquer catástrofe humana. E Jesus sabia disso. O profeta que previu o que sentimos hoje quase 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías escreveu algo que parece ter sido tirado de um jornal de hoje. Isaías 59, versículos 14 e 15. O direito foi repelido, e a justiça se pôs de longe, pois a verdade tropeçou na praça pública, e o que é reto não pode entrar. Sim, a verdade falhou, e o que se aparta do mal torna-se presa. Leia de novo. A verdade tropeçou na praça pública. O que é reto não consegue mais entrar. Quem se afasta do mal vira alvo. Parece familiar? Vivemos numa época onde mentira se propaga mais rápido que verdade. Onde a integridade é vista como ingenuidade. Onde quem tenta fazer o bem é ridicularizado como fraco ou ultrapassado. E por quê? Porque a anomia tomou conta. Porque a lei moral foi substituída pela conveniência. E porque quando a lei se vai, o amor se vai junto. Porque o amor precisa de chão firme para crescer. Não cresce no relativismo. Não floresce na indiferença. Não sobrevive na anomia. O aviso que a maioria ignora: existe um detalhe perturbador no texto de Mateus 24 que a maioria das pessoas não percebe. Jesus disse que o amor, de muitos, esfriará. Não de alguns, de muitos. E o contexto sugere que ele está falando dentro da comunidade de fé. Dentro das pessoas que se dizem seguidoras dele. Não é o amor do mundo que ele está alertando sobre. Esse, convenhamos, nunca foi muito diferente. É o amor dos que se dizem crentes que vai esfriar. É a igreja que vai perder o calor. É quem conhece o evangelho que vai começar a viver como se não conhecesse. E isso é o aviso mais perturbador de todos. Porque é fácil apontar para o mundo e dizer que o amor está acabando lá fora. Que a sociedade está fria. Que as pessoas estão perdidas. Mas e dentro de mim? E dentro das igrejas? E dentro dos lares cristãos? O amor ainda está aceso ali? Ou está apenas sendo mantido vivo pela chama da tradição, da obrigação, do hábito? O momento em que Pedro negou tem uma cena no Evangelho que ilustra o esfriamento do amor de uma forma que dói. É a noite da prisão de Jesus. Pedro havia prometido horas antes que jamais negaria o Mestre. Mesmo que todos os outros fugissem, ele ficaria. Mesmo que tivesse que morrer, ele morreria ao lado de Jesus. Era um amor genuíno, real, ardente. Mas então veio o frio da noite. O medo, a pressão, o risco. E Pedro foi seguindo de longe. Depois parou. Depois se aqueceu em torno de uma fogueira com as pessoas que haviam prendido Jesus. E quando alguém o reconheceu, o amor esfriou. Não de uma vez, em 3 etapas. Primeira negação: não o conheço. Segunda negação: não sou um deles. Terceira negação: conjuras e maldições. O amor que prometia morrer pela verdade, negou 3 vezes a verdade que amava. E o mais perturbador: Pedro não era um homem mau. Era apaixonado por Jesus, era sincero, tinha fé real.
Mas o amor, quando exposto à pressão suficiente, sem raízes profundas o bastante, esfria. E Jesus olhou para ele. O Evangelho de Lucas diz isso de uma forma que esmaga o coração. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Não disse nada, só olhou. E Pedro saiu e chorou amargamente. Porque ele havia sentido o esfriamento do próprio amor. E o olhar de Jesus não era de julgamento. Era de dor. A dor de ver o amor se apagar em alguém que você ama. A geração que perdeu o primeiro amor no livro do Apocalipse, Jesus envia uma mensagem para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja impressionante. Trabalhava duro, perseverava, não tolerava falsos apóstolos, testava os ensinos, não se cansava de fazer o bem. Parecia perfeita, mas Jesus disse algo que deveria assustar qualquer crente. Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eles tinham tudo: doutrina certa, perseverança real, discernimento aguçado, obras contínuas, mas haviam perdido o amor. E Jesus disse: isso é suficiente para eu remover o teu candelabro do seu lugar. Em outras palavras, sem o amor, a luz se apaga. De nada adianta a doutrina sem amor. De nada adianta a perseverança sem amor. De nada adianta discernimento sem amor. Porque sem o amor, tudo vira ruído. Paulo já havia dito isso em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e não tenha amor, serei como o metal que soa ou como o sino que taine. Barulho. É isso que vira qualquer coisa religiosa sem o amor. Barulho alto. Impressionante. Mas vazio. O mundo que estava sendo descrito agora chegamos em algum lugar muito específico. Jesus, no Monte das Oliveiras, estava descrevendo nosso mundo. Não o mundo de Roma. Não a Idade Média. Não a Segunda Guerra Mundial. Nosso mundo. O mundo onde a iniquidade se multiplicou em velocidade exponencial. O mundo onde a informação viajou mais rápido que a sabedoria. O mundo onde o indivíduo foi colocado no centro de tudo e o próximo foi relegado ao segundo plano. O mundo onde relacionamentos se descartam como aplicativos desatualizados. O mundo onde a empatia se foi sendo substituída pela eficiência. O mundo onde crianças crescem sem saber o que é amor sem condição. O mundo onde adultos chegam à velhice sem nunca terem amado de verdade ou sido amados de verdade. Jesus estava vendo esse mundo há 2000 anos. E ele não estava fazendo uma previsão fria, estatística, analítica. Estava fazendo um alerta de alguém que conhecia o coração humano melhor do que qualquer outro ser que já pisou nessa terra. Ele sabia para onde a humanidade estava indo. E ele avisou: mas veja o que vem depois agora. Atenção, porque aqui está algo que a maioria das pessoas perde. Após dizer que o amor de muitos esfriaria, Jesus disse uma coisa extraordinária. Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, não aquele que nunca sentiu o coração esfriar. Não aquele que jamais teve um momento de Pedro diante da fogueira. Não aquele que nunca duvidou, nunca teve medo, nunca sentiu o peso da anomia tentando apagar o amor dentro dele. Aquele que perseverar. O verbo em grego é hipomeno. Significa resistir sob pressão. Aguentar firme enquanto o peso cai. Permanecer quando tudo convida a ir embora. É a imagem de alguém que sente o frio. Que sente o amor ameaçado. Que vê o mundo ao redor esfriando. E escolhe não esfriar junto. Isso é perseverança. Não é ausência de pressão. É presença de escolha diante da pressão. A decisão que precisa ser tomada. Chegamos num ponto onde a mensagem para de ser apenas informação e começa a ser um convite. Porque você pode ter chegado até aqui e pensado: sim, o mundo está frio. Eu concordo, mas a questão não é o mundo. A questão é você. O amor dentro de você ainda está aceso? Não estou falando de sentimento. Sentimento vai e vem. Amor de verdade não é sentimento. É compromisso. É ação. É escolha. Você ainda escolhe amar quando é difícil? Você ainda perdoa quando dói? Você ainda serve quando ninguém está olhando? Você ainda cuida do próximo que não pode te oferecer nada em troca? Você ainda tem tempo para o que é urgente de verdade, não o que parece urgente nas notificações do celular? Porque o esfriamento do amor começa exatamente assim. Devagar, com pequenas omissões, com desculpas razoáveis,
Com o coração que vai cedendo à indiferença milímetro por milímetro, sem que a gente perceba. Até que um dia você olha para trás e percebe que o amor que um dia ardeu dentro de você está apenas morno. E morno, como Jesus disse em Apocalipse 3, é o estado mais perigoso de todos. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Não frio, morno, porque o frio sabe que está frio. Busca calor, o morno acha que está bem. O caminho de volta então o que fazer? Jesus mesmo deu a resposta para a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. 3 passos. Lembra, arrepende, volta. Primeiro, lembrar. Lembre de quando o amor era quente. De quando você orava com lágrimas. De quando o próximo importava. De quando você leria um texto desse e sentiria cada palavra no peito, não apenas a processaria com a mente. Lembre de onde você estava. Segundo, arrepender. Arrependimento não é sentir culpa. É mudar de direção. É reconhecer que o caminho que você tomou levou para longe do amor, e decidir que não vai continuar nele. Terceiro, voltar às primeiras obras. Não esperar sentir, agir, porque o amor que age cria o sentimento. Não o contrário. Você não sente amor e então age. Você age com amor e o sentimento vem. Ligue para aquela pessoa que você evitou. Perdoe aquela ofensa que você carregou. Sirva aquela necessidade que você viu mas escolheu não ver. Volte. O sinal que ninguém quer ver. Existe algo profundamente perturbador em tudo isso. Porque a maioria das pessoas, quando pensa nos sinais do fim, pensa em algo dramático. Uma guerra apocalíptica. Um líder mundial com o número 666. Um eclipse sobrenatural. Algo que vai aparecer nos jornais, que vai parar o mundo, que vai fazer todo mundo olhar e dizer: "Ah, agora eu entendo." Mas o sinal que Jesus colocou ali, no meio de todos os outros, não aparece nos jornais. Não tem manchete. Não tem cobertura especial. Acontece em silêncio. Acontece dentro das casas, dentro dos casamentos, dentro das igrejas, dentro dos corações. O amor esfriando, devagar, sem alarde, sem que ninguém perceba. Até que um dia, quando o mundo olhar ao redor, vai encontrar pessoas cercadas de conexões e vazias de amor. Vai encontrar igrejas cheias de atividade e vazias de compaixão. Vai encontrar famílias compartilhando o mesmo teto e separadas por um frio que nenhum cobertor aquece. E esse é o sinal mais assustador de todos. Porque quando você vê um terremoto, você foge. Mas quando o amor está esfriando dentro de você, você muitas vezes nem percebe. 2000 anos atrás, no Monte das Oliveiras, Jesus olhou para 4 discípulos e disse palavras que chegaram até você hoje. Palavras sobre o fim. Não um fim de efeitos especiais. Um fim que começa por dentro. Com o esfriamento do amor. E a pergunta que fica não é sobre quando o fim vai chegar. A pergunta é sobre onde o seu coração está agora. Ainda quente? Ainda escolhendo amar quando é inconveniente? Ainda sendo luz num mundo que escureceu? Porque Jesus disse que quem perseverar até o fim será salvo. Não quem nunca sentiu frio. Quem não deixou o frio vencer. E há uma frase do apóstolo Paulo que talvez seja a mais necessária para esse exato momento em que vivemos. Gálatas 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não desfalecermos, não deixarmos o amor esfriar, não cedermos à anomia, não permitirmos que o frio do mundo apague o que arde dentro de nós. Porque enquanto o amor estiver aceso, o fim não terá começado. Não de verdade, não em você. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24 versículo 12. Que o seu não esfrie.